Olá, queridos alunos. Nessa aula, nós vamos conhecer alguns itens que são de suma importância para o estudo das moléculas orgânicas. No primeiro item, nós vamos ver as ligações do carbono e a sua hibridização. Em seguida, veremos os postulados de Kekulé e a simplificação das fórmulas estruturais. Depois, nós veremos a classificação do carbono nas cadeias e, por fim, veremos a classificação das cadeias carbônicas. Atualmente, a química orgânica ela é entendida como parte da ciência que estuda a química dos compostos do carbono. Bom, pessoal, alguns compostos, apesar de apresentarem átomos de carbono em sua constituição, eles são estudados preferencialmente pela química inorgânica. Por exemplo, os carbonatos, os hidrogênios carbonatos, os cianetos, o ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio e o dióxido de carbono são exemplos de espécies químicas que contêm carbono na sua constituição, mas não são considerados compostos orgânicos, porque, nesse caso, o carbono neles não é o elemento principal. Então, toda molécula orgânica tem que ter carbono, mas nem toda molécula que tem carbono é considerada orgânica. Muito cuidado com esse ponto. Bom, nós vamos conhecer agora, dando continuidade, a análise das ligações do carbono. Nós já vimos que o carbono faz 4 ligações, ele é tetravalente. Essas ligações elas recebem nomes. Uma recebe o nome de pi e outra recebe o nome de sigma. Então, só são 2 nomes. Ou a ligação covalente do carbono é sigma ou ela é pi. Qual a diferença dessas 2 ligações? Ambas são ligações covalentes e ocorrem com compartilhamento de elétrons. Mas, quando essas ligações começam a acontecer, antes os orbitais eles sofrem uma interpenetração. O orbital de um átomo com o orbital do carbono. Eu estou mostrando do lado esquerdo a ligação entre o hidrogênio e o carbono, uma ligação simples. São 4 ligações, eu vou mostrar só uma porque as outras são iguais, então entendendo uma vocês vão entender as outras também, porque são iguais. Então, o que está acontecendo, essa bolinha do lado esquerdo é o orbital S do hidrogênio. E esse lóbulo aqui, que parece uma hélice, é o orbital P do carbono. Ambos estão se interpenetrando em um mesmo eixo. Nesse caso aqui, nós chamamos de ligação covalente sigma. Então, o que é a ligação covalente sigma? É aquela ligação em que os orbitais atômicos se interpenetram segundo o mesmo eixo. Quando o carbono faz ligação dupla e tripla, a ligação sigma também se forma. Por quê? É a ligação que ocorre entre interpenetração de orbitais no mesmo eixo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês com o tracinho verde a ligação sigma lá no carbono que está fazendo a tripla ligação e a ligação sigma no carbono que está fazendo a dupla ligação. E onde é que entra a ligação π? Bom, ela vai acontecer quando os orbitais se interpenetram em eixos paralelos, segundo eixos paralelos. Então, vocês estão visualizando aí as listrinhas vermelhas, que é a interpenetração de orbitais P dos 2 carbonos, mas em eixos paralelos. Também acontece eixos paralelos na diagonal. É horizontal, mas o sentido aqui é diagonal. Então, também são eixos paralelos, são as ligações π. Na ligação dupla acontece, mas é só uma ligação π. Só tem 2 eixos, 2 orbitais aí que fazem essa ligação em eixos paralelos. As outras ligações todas vão ser sigma, em relação ao carbono que faz uma dupla ligação. Então, em resumo, se a estrutura tiver só ligações simples, todas as ligações são sigma. Se na estrutura aparecer uma ligação dupla, na ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. As demais ligações são sigmas. Na ligação tripla, a do centro é sigma e as 2 ligações que ficam nas extremidades são chamadas de ligação π. Exemplo, cloropropino e cloropropeno. Nessas 2 estruturas, a primeira, o do cloropropino, tem uma ligação tripla entre 2 carbonos e é lá que aparece a ligação π. 2 são π e uma é sigma. Todas as outras ligações são simples, então todas as outras ligações são ligações sigma. No propeno, a gente tem, na ligação dupla entre os 2 carbonos do lado direito, uma ligação π e uma ligação sigma. As outras ligações são simples, então todas são sigma. Detalhe,
A ligação sigma é mais forte que a ligação π. Por quê? A ligação sigma acontece com interpenetração de orbitais no mesmo eixo. É uma ligação forte, difícil de quebrar. A ligação π acontece com interpenetração de orbitais em eixos paralelos. Então, é mais frágil. É mais fácil quebrar essa ligação. Tá? Então, numa reação química, a energia necessária para quebrar uma ligação sigma é maior que a energia necessária para quebrar uma ligação π. Por quê? Porque a ligação sigma é mais forte que a ligação π. Ok, pessoal, agora nós vamos analisar o carbono em relação à sua hibridização. O que é uma hibridização? É uma mistura de orbitais. O carbono ele sofre esse processo, não só ele, mas outros átomos também sofrem esse processo de mistura de orbitais. Então, vamos entender como é que isso acontece. A distribuição eletrônica no estado fundamental, vocês estão visualizando aqui os orbitais, a camada 1, S1, e a camada 2, que é 2S2, 2P2. O que vai acontecer na camada 2, que é a camada de valência do carbono? O orbital P tem os orbitais P, 2 estão semi-preenchidos e um está vazio. Do jeito que está aqui, a ligação covalente aconteceria só onde tem elétrons desemparelhados. Então, nesse caso, se ficasse assim, o carbono só faria 2 ligações. E a gente sabe que ele faz 4. Como é que essas 4 ligações podem acontecer? Bom, primeiro o processo é o seguinte. O carbono recebe uma energia quando ele se aproxima de um átomo. Um dos elétrons do orbital S dá um salto quântico para o orbital vazio. E aí nós vamos ter 3 orbitais P semi-preenchidos, só que são mais energéticos. Então, aqui o carbono está no estado excitado. Esses 4 orbitais da mesma camada se juntam e aí é o que nós chamamos de orbitais hibridizados. Tá? Os 4 orbitais se juntam e aí a gente começa a mistura dos orbitais. É dessa forma que o carbono vai receber os 4 elétrons para fazer as suas 4 ligações. A recepção desses elétrons vai acontecer de acordo com 3 situações. A primeira situação é como ele está. Cada elétron de outro átomo vai entrar aqui nesses orbitais semi-preenchidos e vai formar as 4 ligações simples do carbono. Isso é o que nós chamamos de hibridização sp3. S1 elétron e P3 elétrons, sp3. Uma outra forma é quando o carbono faz a sua dupla ligação e 2 simples. O que acontece? Um dos orbitais P se separa, fica sozinho, e os outros 2 orbitais ficam junto com o orbital S. S1, P2. S1 elétron, P2 elétron, sp2. O carbono sofre essa hibridização para poder fazer a sua ligação dupla. Outra situação é quando o carbono faz 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples. Nesse caso, acontece 2 orbitais P se separam, ficam aqui separadinhos, e um dos orbitais P fica junto com o orbital S. Então, fica S1P1 ou SP, porque o 1 a gente não precisa escrever, então escreve-se SP. Então, toda vez que o carbono sofre esse tipo de hibridização, é porque ele está fazendo a ligação dupla, 2 ligações duplas, ou uma ligação tripla e uma simples. Em resumo, as 4 situações do carbono, quando ele faz ligação simples, ele está sofrendo hibridização sp3, tem uma geometria tetraédrica e todas as ligações são sigma. Quando ele faz uma ligação dupla e 2 simples, a hibridização dele é sp2, a geometria trigonal plana e, nesse caso, aparece a nossa primeira ligação π. Quando ele faz 2 ligações duplas, uma tripla e uma simples, ele está sofrendo hibridização SP, sua geometria linear, e agora nós vamos ter 2 ligações π, e o restante é sigma. Beleza, pessoal? Então, esse é o resumo. No próximo vídeo, a gente vai ver os postulados de Kekulé.